Então, hoje nós vamos tratar sobre alguns assuntos, sobre o trabalho, sobre como ensinar economia para seus filhos e entregar tudo para Deus, né? Entregar tudo para Deus. Então, vamos começar falando sobre o trabalho. Primeira pergunta que eu quero fazer para você: quem é o seu patrão? Ainda bem, né, que você não pensou lá no seu patrão, lá do seu serviço. Espero que você não tenha pensado no seu Luiz, seu Antônio, Dona Gertrude, sei lá o nome do seu patrão. Espero que você tenha pensado que o seu patrão é Deus. Seu patrão é Deus. A gente está numa época muito... As pessoas trabalham muito, né? Trabalham demais. E aí sente tédios, falta de realização, medo de perder o emprego. Quem tem medo de perder o emprego? Algumas pessoas têm, né? Medo de perder o emprego. Salários inadequados. O pessoal ganha pouco. No Brasil se paga muito pouco, né? Se for comparar com o salário mínimo lá da Europa, o Brasil ganha muito pouco. Na Europa é 4 vezes o salário daqui, 4 vezes mais. E alguém pode dizer, então vou lá para a Europa, né? Faz isso, meu irmão, está muito confuso o mundo, cheio de guerra, melhor você ficar por aqui mesmo, o Brasil é um país mais neutro, né? Excesso de trabalho, as pessoas trabalham, tem que trabalhar, não consigo ir na igreja, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Quem é que vai pagar minhas contas, pastora? Quem que vai pagar as minhas contas? Eu tenho que pagar minhas contas, ninguém paga por mim. Então, assim, excesso de trabalho, trabalha na hora do culto, trabalha sem parar para poder pagar, né? Aluguel, luz, telefone, a escola das crianças, são tantos compromissos que a gente fica desesperado. São incontáveis pressões que a gente acaba tendo por conta desse ritmo maluco que a gente vive. E durante 50 anos de carreira, uma pessoa gasta cerca de 100 mil horas trabalhadas. Olha só, quanto tempo você gasta trabalhando. Nossa, mas aí, pastora, o trabalho é uma coisa boa ou o trabalho é uma coisa ruim? O trabalho é uma coisa boa ou é uma maldição? Alguns acham que trabalho é uma maldição, né? Tem gente que chega assim para mim e fala assim, pastor, eu tenho que trabalhar naquilo que eu gosto. Eu falei, desde quando o trabalho é uma coisa gostosa? Né? Claro que você não vai fazer uma coisa que você detesta, mas gostoso é tirar férias, ficar de boa na rede, descansando, dormindo, né? Trabalho é trabalho, você tem que fazer o que precisa ser feito e acabou, né? Então, qual é a perspectiva bíblica do trabalho? O trabalho é de Deus, não é de Deus, é bênção, é maldição. O que é o trabalho, né? Tem gente que fala assim, eu não trabalho porque trabalho é uma maldição. Ô, vagal, espera lá, né? Desculpa, mas esfarrapada. Vamos ver em Gênesis 2,15. Diz assim, cadê Gênesis 2,15? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Isso antes de Adão e Eva pecarem. Então, eles tinham que cultivar e guardar o jardim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia lá falar para Adão, Adão, pelo amor de Deus, não come essa fruta, Adão. Só que da hora você ficar no jardim, sem roupa, naquela temperatura maravilhosa, comendo aquele monte de fruta,
Eu queria viver desse jeito aí, né? Sem o pecado, o mundo seria maravilhoso, né? Aquelas águas cristalinas, assim, aquela natureza maravilhosa. Seria perfeito, né? Mas, então, só para deixar claro, trabalho é bênção, irmão. Trabalho é bênção, é de Deus você trabalhar, é de Deus. Adão já trabalhava, mas aí, depois que Adão pecou, o que aconteceu? A terra ficou maldita. Né? E aí, em Gênesis 3, 17 a 19, diz assim, Gênesis 3, 17 a 19, maldita é a terra por sua causa, em fadiga obterás dela o teu sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerdes a erva do campo, do suor do rosto comerdes o teu pão. Então, o que acontece? Que agora, com a terra maldita, você tem que derramar suor. Então, trabalho, é dureza, não é ficar lá de boa, tranquilo, né? E o que diz em 2 Tessalonicenses 3,10? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, se quer ser vagal, problema seu. Então, não vem comer, não. Não vem aqui querer chepar de graça, né? Tem gente que só quer comer. Na hora da vaquinha lá, não, eu não posso colaborar, não. Não dá, não. Pão duro, né? Mão fechada. Se você não trabalha, não come. Então, pastora, mas se alguém tem uma deficiência física, deficiência mental, aí é outra história. Mesmo assim, hoje existe vaga para PCD. E muitas firmas contratam essas pessoas com problemas físicos, mentais. Então, não tem desculpa para ninguém ficar sem fazer nada, né? É preciso você enfrentar as responsabilidades e a dureza da vida. A vida é assim mesmo. O trabalho faz parte da vida e aquele que não trabalha é um tremendo mau caráter. Então, se você tem essa mania de ser vagabundo, você precisa se converter, você precisa converter essa sua parte de vagabundagem. Né? Você precisa arrumar um emprego, porque ter uma profissão é uma questão de honra. Honra. Você precisa ter uma profissão. Então, nós precisamos ter uma profissão. Eu tenho uma profissão de química. Eu me formei em química, mas não me pergunte nada de química. Eu não lembro absolutamente nada, porque agora eu sou pastora, então pergunta da Bíblia para mim, tá bom? Não pergunta nada de química, mas eu me formei nisso daí, técnico em química. É uma excelente profissão, dá para ganhar bem, sendo técnico químico. Quando os jovens me perguntam, pastora, que profissão que eu arrumo? Eu falo sempre o seguinte, escolhe uma profissão que você trabalhe de segunda a sexta-feira, de preferência das 8 às 5 ou menos que isso, que te dê muito dinheiro, que você trabalhe pouco e ganhe muito. Essa é a minha sugestão. Entendeu? Então, assim, eu tenho visto aí, por exemplo, fonoaudiólogo, trabalha bem pouco e ganha bem. Como chama? Fisioterapeuta, trabalha pouco e ganha bem. Algumas profissões, você trabalha pouco e ganha bem. Então, você tem que escolher uma. O pessoal chega assim para mim, você é professor. Eu, nossa, aqui, olha, vai lá. Aguentar 30 alunos numa sala de aula estadual, você é fera, meu. Você é o bichão.
Tem algumas profissões que eu jamais teria, tipo enfermeira, médica, a pessoa desmaiou do meu lado, ela vai cair, vai bater a cabeça e capaz de eu cair em cima dela. A coisa é assim, nesse nível, assim, gravíssimo, né? Mas eu admiro demais as enfermeiras, as médicas, os médicos, enfermeiros. Eu olha, tiro o meu chapéu, assim. Principalmente quando eles não me cutucam e não me deixam roxa na veia, aí eu dou até beijo para eles, quando eu preciso, né? Olha, na Bíblia é cheio de gente que teve profissão. Por exemplo, Davi foi o quê? Pastor de ovelhas. E Lucas foi o quê? Médico. Tiro meu chapéu para Lucas, né? Grande médico. E Lídia? Vendedora, comercializava tecidos. E Daniel? Trabalhou para o governo. E Paulo? Tapeceiro, fazia tendas. E Amós? Colhia figos. Olha só, que legal. Também amo figo. Quiser me agradar, pode comprar figo para mim, que eu amo. Tanto doce quanto a fruta. Então, e o Salvador do mundo foi o quê? Carpinteiro. Olha só a profissão. Todo mundo tem que ter uma profissão. Eu espero que você tenha uma profissão. Eu espero que você esteja em busca de uma profissão, se você ainda não achou a sua profissão. Que Deus te ilumine hoje e que você saia daqui sabendo exatamente o que você precisa fazer da sua vida, tá? Que Deus fale com você, que o Espírito Santo fale no seu coração hoje, para que você saia daqui com alguma coisa definida para você ter uma profissão ou para você aumentar a sua renda, para que você ganhe o suficiente que dê para sustentar a sua família. Amém? Então, Deus revela algumas responsabilidades específicas. Primeira coisa, Deus te deu habilidades. Olha só! Uau! Deus te deu habilidades para o serviço. Então, assim, não existe ninguém aqui que não tenha alguma habilidade. Às vezes você tem habilidade com as mãos, você vai ser melhor em serviços manuais, como cortar cabelo, fazer maquiagem, fazer uma pintura, um crochê. Às vezes Deus te deu habilidades de você mexer com o computador e aquelas coisas todas lá de programação, essa coisa toda. Às vezes você tem habilidade para ser engenheiro ou até mesmo ser um grande professor, aguentar lá uma classe com 30 alunos no estado. Né? Se Deus te chamou para essa grande missão, vai que é tua, Tafarel. Vai lá. Aguenta lá. Mas cada um Deus deu uma habilidade. Ou até fazer uma cirurgia, dar uma agulhada lá no povo, lá, né? Injeção, tirar sangue, não sei o quê. Eu sei que Deus te deu uma habilidade. E se você não sabe qual é a tua habilidade, hoje o Espírito Santo vai estar falando com você qual é a habilidade que Ele te deu para você colocar em prática e ser um profissional muito bem sucedido. Em Êxodo 36, de 1 a 2, Deus ilustra muito bem isso. Ele fala assim: e todo homem hábil a quem o Senhor der habilidade e inteligência para saberem fazer toda obra. Então, Deus te deu habilidade e inteligência.
Segunda coisa que Deus dá, Ele te deu sucesso. Ele te deu sucesso. Em Gênesis 39, 2 e 3, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. É Deus que dá prosperidade, é Deus que vai fazer você uma pessoa bem-sucedida, é Deus que vai fazer com que você seja uma pessoa que tem sucesso na vida. É Deus que faz todas as coisas. E Deus controla a promoção. Não, pastor, aí não, né? A promoção, quem consegue sou eu, com o meu esforço, com a minha dedicação, com as coisas que eu tenho que fazer. Não. Em Salmo 77, 6 e 7, diz assim: a força e a ajuda de que o homem precisa não vem desta terra. Seja de onde for, Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo a outros. Fala, eita! É Deus que dá as coisas. Deus dá para quem Ele quer e faz do jeito que Ele quer. Para um Ele dá, para outro não dá. O pastor esteve pregando sobre os talentos. Para um Ele deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos e para outro Ele deu 1. E 2 deles desenvolveram os talentos entregados e 1 não, preguiçosão, vagabundo, vagal, enterrou o talento. Não quis saber de fazer, de multiplicar aquele talento. Então, Deus te dá habilidade, presta atenção. Deus te dá as coisas para você fazer. Você tem que fazer a tua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? Algumas pessoas deixam Deus fora do trabalho, não inclui Deus no trabalho. E Deus tem que estar no seu trabalho. Quem é o teu patrão? Deus. Colossenses 3, 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Olha só. Então, quando você pegar um copo d'água para o teu marido que pediu, você está levando para quem? Para o teu marido ou para Deus? Para Deus. E quando você faz um bolo lá na célula, você está fazendo o pessoal da célula ou para Deus? Para Deus. E quando você está cuidando dos seus filhos, está cuidando dos seus filhos para os filhos ou para Deus? Para Deus. Tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque Ele te deu a habilidade para você fazer tudo bonitinho. E qual é a nossa parte no trabalho? Colossenses 3, 23, 24. Já li aqui. Tudo quando fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é quem estáis servindo. Muita gente faz a obra de Deus e aí chega para a gente e fala assim: o que eu estou recebendo com isso? Aí eu falo assim: a recompensa quem dá é Deus. Está fazendo para mim e para o pastor Rairine? Está fazendo por causa do teu líder? Você está fazendo para quem? Para querer recompensa. A recompensa vem de Deus. Ele é que vai te dar o galardão. Então, o trabalho é árduo mesmo, tem que ralar. Trabalhar não é fácil, dói as costas. Eu que tenho 6 hérnias, quando eu vou passar pano assim, eu falo: meu Deus, minhas hérnias. E dói a mão, e dói... Olha, agora eu sei porque que velhinho anda tudo assim, tortinho, assim, ó. É por causa das dores que tem, que agora eu estou sabendo que tem dor, velhinho tem dor. Eclesiastes 9:10. Tudo quando tu vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você tem força para fazer? Então faça aquilo que estão pedindo para você fazer. Vai lá e faça.
Senhor te deu força, te deu 2 braços, 2 pernas, vai lá e faz. Tem gente que não tem braço, não tem perna e faz. Por que você não pode fazer? Vai lá e faz o que estão pedindo para você fazer. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Vai lá, faz o que tem que fazer. Para de preguiça. Para de preguiça. Esses dias eu vi alguém postando assim, eu fui para a escola, nem levei a mochila. Eu falei assim, meu Deus, essa pessoa está no ministério da igreja, tira, essa pessoa vai repetir de ano, porque não tem a capacidade de levar a mochila para a escola. Não tem a capacidade de estudar aquela coisa do Estado. Meu Deus, aquele estudo do Estado é a coisa mais horrível do universo. A pessoa nem para tirar um 10 naquilo. Está pretendendo ser o que na vida? Repete de ano no Estado, no Brasil. Pessoa do céu. Faz um favor para mim. Para de dar mau testemunho. Veste um crente nesse corpo e passa de ano, pelo amor de Deus. Aí depois o pai fala assim, não quero mais que vá lá naquela igreja. Ué, tá certo o pai e a mãe? Sou eu que estou ensinando a pessoa a não estudar? Não, eu estou ensinando, estuda a pessoa. O mínimo que um ser humano, adolescente faz, uma criança, um adolescente, é estudar. É o mínimo. Não querer estudar aquela coisa do Estado. Olha, dá vontade de pegar a pessoa e socar assim de pézinho. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça. Não assará a sua caça. Por favor, vai assar a caça. Vai estudar, vai estudar. É o mínimo que você pode fazer, é estudar. Eu fico doida da vida quando a pessoa vem aqui, repetir de ano. Tenho vontade de socar. Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Eita, irmão do desperdiçador. Então, a vida de Paulo foi um exemplo, né? Ele, além de pregar a palavra de Deus, ele trabalhava fazendo tendas. Ele era tapeceiro. 2 Tessalonicenses 3, 8, 9. 2 Tessalonicenses 3, 8, 9. O trabalho árduo deve ser equilibrado com outras prioridades. É isso aqui? Não, está aqui, ó. Em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Então, ele não era pesado a ninguém. Ele trabalhava para não dar trabalho para ninguém. Então, mas não é só trabalho, né? Que a gente só pensa no trabalho, trabalho, trabalho e esquece que a gente tem que Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Mas eu tenho que trabalhar de domingo. Mas eu tenho que trabalhar na hora do culto. Mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que ganhar dinheiro. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, irmão, busca um trabalho que você não precise trabalhar de domingo. Busca um trabalho que dê para você participar das reuniões da igreja. Por isso que eu falo, procura um emprego, segunda a sexta, vê aquilo que vai te dar mais dinheiro,
aquilo que vai fazer você trabalhar menos, vai dar um melhor salário, um maior salário, e que não vai atrapalhar as coisas da igreja. Às vezes você teve uma ideia brilhante de trabalhar numa coisa super legal, mas que vai te atrapalhar na obra de Deus. Então, pensa bem antes de começar um negócio. Uma vez uma pessoa chegou para mim, nossa, uma bênção de Deus, vou abrir uma pizzaria. Trabalho o quê? De sábado e domingo, à noite. É o horário que mais trabalha. Então, tem coisas que parecem muito legais, mas se vai atrapalhar a sua vida com Deus, você tem que pensar direitinho o que você está fazendo com a sua vida. Então, pensa bem, pensa bem. E a responsabilidade do empregado. Mateus 20, 26. Mateus 20, 26. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, não queira ser o que aparece, o que está na frente. Sirva. Quem serve, serve. Essa é uma frase antiga na CQL. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Deu para entender? Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. O princípio é servir. Servir com alegria. Servir os irmãos. Servir como Jesus serviu. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele sabia servir. Colossenses 4:1. Tratai aos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Uau! Então, trata o seu empregado com justiça, com equidade, sabendo que o Senhor lá do céu está vendo como você trata os seus empregados. E seja um bom comunicador. É uma coisa que eu não sou muito boa comunicadora. Esses dias eu fui numa loja e a pessoa falou assim, pois não, eu não respondi nada. E eu tenho essa mania de não responder. As pessoas me perguntam a coisa. E quando eu estou muito focada, eu não escuto. Se eu estou muito focada numa coisa, eu não escuto. Eu fico surda, literalmente surda mesmo. Quando eu comecei a escrever o meu TCC, que chama, né? Em casa, as minhas faxineiras falavam comigo e eu não respondia. Porque estava focada escrevendo e eu não ouço mesmo. E aí, eu falava assim, olha, você mexe em mim assim, para mim te dar atenção, porque eu estou focada e eu fico surda quando eu estou focada. E eu estava focada olhando o preço do brinquedo, porque é assustador, né, os preços dos brinquedos. Estava focada assim, a pessoa chegou para mim, pois não, e eu não respondi. O Rairine falou, ô amor, a pessoa está falando com você. Eu falei, não escutei, não escuto. E lá em casa é eu e o Aron que não escuta nada, né? Tem que chamar a gente 1 milhão de vezes para a gente responder. E no dentista? A dentista assim, tá doendo, Carmen? Eu lá, muda. Aí eu fico assim, por que ela está me perguntando se está doendo? Será que deveria estar doendo e não está doendo? Eu respondo que está doendo ou que não está doendo? E se tiver que está doendo e não está doendo? E fico assim, nessa paranoia. Aí ela falou assim, Carmen, você não vai me responder? Eu falei, eu estou pensando na resposta. Como assim pensando? É simples, está doendo ou não está doendo? Mas eu tenho esse problema aí de não conseguir responder legal. E aí você acaba não sendo um bom comunicador. Você, como no trabalho, você tem que ser um bom comunicador. Eu tenho dificuldade com faxineira, de ter que explicar que eu quero que limpe assim, que limpe...
Eu não gosto. Eu falo, Rairine, vai lá, explica lá você, porque eu não gosto, não gosto. Então, você tem que vencer essa barreira de ser um bom comunicador, né? Gênesis 11:6 diz assim, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então, se você tiver uma boa comunicação, você chega longe com seus objetivos, porque você consegue transmitir bem a mensagem. Outra coisa de ser um bom comunicador é o seu semblante. A pessoa às vezes está focada no trabalho e fica... Aí você fala, nossa, a pessoa está com raiva. Não, ela está concentrada. Né? Ou a pessoa... O patrão começa a falar umas coisas duras. Você tem que trabalhar assim, fazer assim. A pessoa começa a fazer careta. E aí o patrão vai dizer, eu vou trabalhar com essa pessoa fazendo careta para mim? Está me tirando? Você está me tirando, pessoa? Está deixando o ambiente pesado, triste, né? Então, a nossa fisionomia também é um comunicador. Então, eu fico tentando prestar muita atenção em mim, né? Eu vou na feira, a pessoa fica me olhando, oi, sei lá se me conhece ou não, conheço tanta gente, né? Eu ando na igreja falando, oi, 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 né? Vou dando oi para todo mundo assim, e fico com aquele medo de passar de cara feia perto de alguém e alguém achar que eu fiz cara feia, que eu maltratei, que eu virei a cara, porque essas coisas acontecem, né? Você está distraída, você está pensando em outras coisas, e aí você comunica uma coisa que não era para comunicar. Então, não só a comunicação verbal, mas a comunicação visual tem que prestar muita atenção para você não se perder nisso daí. Gênesis 11:7 diz assim, venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Então, se você não entende o seu patrão, o patrão não entende o empregado, vai dar ruim, não vai ser legal. Jó 31, 13, 14. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Então, assim, trata bem o seu empregado, porque Deus vai pedir contas de como você cuida do seu empregado. Então, mantenha os empregados responsáveis. Pague um salário digno, justo para os seus empregados. Malaquias 3:5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os que defraudam o salário do jornaleiro ou do trabalhador. Então, paga o salário em dia. Coisa mais horrível que tem é você trabalhar e a pessoa não te pagar. É uma coisa desesperadora, porque você tem luz, tem água, tem aluguel, um monte de coisa para pagar, aí o patrão não paga. E aí você fica devendo para todo mundo, e isso é horrível, horrível. Deuteronômio 24, 14, 15. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Deuteronômio 24, 14, 15. E a responsabilidade dos empregados.
Estou com um pouco de sinusite, aí fica assim. Desculpa, gente. Duas coisas importantes para você que é um empregado: honestidade e fidelidade. Se você não é honesto, uma vez chegou uma amiga, pastora minha, falou assim: olha, tinha um discípulo na minha igreja lá e burlou o sistema da firma e acabou conseguindo pegar um dinheiro extra da firma que não era permitido. Falei, puxa vida, e aí? E aí que eu tive que disciplinar essa pessoa. Por quê? Desonestidade. A pessoa pensa que vai enganar a firma dela. Como é que pode? E está dentro da igreja e acha que pode enganar a firma, que ninguém vai ver, que ninguém vai enxergar aquele desfalque que ela está dando na firma dela. Desonestidade. E aí, eu perguntei, e essa pessoa fazia devocional? Não. De vez em quando, uma vez por semana. Falei, não era fiel nas devocionais. Provavelmente era um líder, mas não era crente. Então, honestidade. Eu tenho batido com algumas pessoas aí, falando, eu quero devocional, mas eu leio não sei quantos capítulos, eu leio não sei quantos livros. Eu quero tua fidelidade. Estou pedindo para você postar um versículo e o resuminho aí do que... Eu não quero saber se você leu 5.000 capítulos, 10.000 capítulos, problema seu de quanto que você leu. Eu estou pedindo fidelidade. E um empregado tem que ser honesto e fiel. Coisa mais triste, um crente desonesto. Eu falo assim, você é crente mesmo? Praticou, foi desonesto na sua empresa, pessoa? E tem coragem de falar que é crente? Pessoa, honestidade, fidelidade, ser fiel. Uma das coisas, né, que na parábola do talento, servo bom e fiel. Duas coisas que você não pode ser, maligno e infiel. Então, honestidade, fidelidade para o empregado é tudo. Então, Daniel era uma pessoa fiel que orava 3 vezes ao dia. E quando falaram para ele, é proibido. De agora em diante você não pode mais orar. Não pode mais ajoelhar e orar para Deus. Ele falou, não, vou continuar fiel a Deus. E continuou. E foi lançado na cova dos leões. Porque ele era fiel. Até onde você é fiel? Você é fiel como Daniel era fiel? Uau! Os bichão lá com a boca aberta lá, pronto para te comer. Eita! E honra ao empregador, honra ao chefe. Depois que Daniel foi jogado lá na cova dos leões, quando o rei foi lá ver se ele estava vivo ou morto, então falou o rei, ô rei, então falou Daniel ao rei, o rei vive para sempre. Ele não fala assim, ô rei miserável que me jogou na cova dos leões, seu miserável, tá vendo, eu estou vivo, você me jogou aqui na cova dos leões, mas eu estou vivo. Não, ele honrou ao rei, ele falou assim, o rei vive para sempre. Uau, Daniel 6:21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre.
honrar o seu chefe. Quem fala mal de chefe aqui? Eita, ninguém fala. Olha só, vocês são bonitinhos. Vocês são bom e fiel. Vocês não falam mal do patrão de vocês, de jeito nenhum. Afinal de contas, é ele que paga o seu salário, é ele que coloca o pão na sua mesa, através de Deus, é claro. Deus que está sustentando todas as coisas lá. E Deus fechou a boca dos leões, e Deus vai fechar a boca do leão para não devorar tudo aí de você também. Então, não fala mal do teu patrão, não. Não fala mal, não. Fala bem, abençoa ele. Fala, prospera cada vez que eu possa ser um instrumento de prosperidade na vida do meu patrão. Em 1 Pedro 2,18, lemos assim: sede submissos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Então, é difícil, né? Ser fiel, pessoa ali que está te tratando mal. Mas aí, se o emprego que você está, o patrão te trata mal, procura um outro emprego. Fala, Senhor, não. Fala assim, Senhor, deu. Preciso de um outro lugar. Até aqui eu servi, obedeci, mas eu preciso de um lugar onde me tratem melhor. E honrar os colegas também, né? O pessoal fala assim, ai, pastor, às vezes eu tenho que conviver com pessoas ímpias, pessoas que são de outras religiões, e aí a pessoa querendo puxar o meu tapete, falando mal de mim pelas costas, e tem que conviver ali com os meus amigos do trabalho. Olha o que diz aqui em Provérbios 30:10. Não calunieis o servo diante do seu senhor, para que aquele não amaldiçoe e fiques culpado. Eita. Então, não fale mal do teu patrão, não fale mal dos seus colegas, deixa que Deus entra com a providência. E verbalize sua fé. Fala da sua fé para aqueles amigos que não conhecem Jesus. E a aposentadoria? O negócio que todo mundo sonha. Ei, não vejo a hora de me aposentar. Eu vou na casa do meu irmão e a minha cunhada só fala disso. Ai, não vejo a hora de se aposentar. O teu irmão já se aposentou. E o meu irmão fala, eu me aposentei e agora trabalho mais do que quando eu trabalhava na firma. Falei, isso aí, ajuda a tua mulher aí que, coitada, está lá ralando. Aposentadoria é uma coisa moderna, né? Faz uns 100 anos que a aposentadoria existe. E antigamente a pessoa trabalhava até morrer. E não tinha essa coisa de aposentadoria, né? Então, não tem muita coisa escrita na Bíblia sobre aposentadoria, a não ser em Números 8, de 24 a 26, que diz assim: este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos, sairão do serviço deste ministério e nunca mais servirão. É a única coisa que foi achado na Bíblia sobre a aposentadoria é isso aí. Mas, por outro lado, você vê a vida de Moisés, que trabalhou, tinha 80 anos de idade, estava lá, dirigindo o povo de Deus pelo deserto. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu quero morrer trabalhando, não penso em me aposentar, não sei que eu fique esclerosada, assim, muito debilitada, doente e tal. E aí eu vou parar de pregar, né? A Andressa vai me levar assim, mãe, vamos lá no médico, né? Coisa assim. Eu não penso em parar de trabalhar.
mas Deus te dotou de habilidades, de aptidões, e o trabalho é necessário. Não sou contra a aposentadoria, né? Alguém pode achar, ela não vai se aposentar, então a gente não pode se aposentar. Não. Tem a aposentadoria do Brasil, aí você deve pagar o seu, como chama? INSS, para se aposentar, depois ganhar essa fortuna de aposentadoria maravilhosa do Brasil, né? E Deus te ajude, né? Para poder pagar as contas depois. Que não é fácil. Todo mundo que é aposentado reclama muito, né? E vamos falar agora sobre investimentos. Provérbios 21:5 diz assim: quem planta e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Então, economia é um princípio de José. José guardava 1/5, né? 1/5 das economias, que é 30%. Então, você dá 10% para Deus, tira lá também a porcentagem das ofertas, né? Tira 30% para você ficar rico e vive com o restante, que é praticamente 50% do que você ganha. Aí você vira para mim e fala assim: impossível, pastora, impossível! Mas essa é a orientação de José, o maior administrador de todos os tempos, né? Em Provérbios 21:20 diz assim: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Então, economizar e guardar dinheiro é um princípio de quem quer ficar rico, tá? Então, você tem que guardar 30% de que você ganha para poder ficar rico. Se você quer ficar rico, esse é o sistema para você ficar rico. Guardar. Quantos anos José guardou para depois ser o país mais rico? 7 anos. Então, você tem que guardar 30% de 5 a 7 anos para você conseguir comprar aquilo que você deseja. Por exemplo, eu quero comprar um carro sem dívida. Vai guardar por 5 anos ou 7 anos. Você possivelmente vai conseguir comprar um carro zero se você guardar a quantidade de uma prestação durante 5, 7 anos. Pastora, mas eu vou ficar guardando 5, 7 anos andando de Uber? Por aí. Então, Provérbios 30:24 diz assim: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Então, guardar dinheiro é fundamental, né? Então, José guardou por 7 anos. Princípio de José. Guardar hoje para você poder gastar no futuro. Então, você guarda, tira o dízimo, tira as ofertas, guarda 30% e vive com o restante. Então, existem 2 tipos de economia, de curto e longo prazo. As de longo prazo são mais tipo para herança, aposentadoria, né? Então, vou deixar uma casa para os meus filhos, vou deixar uma chácara para os meus filhos, vou deixar um dinheiro para os meus filhos. Então, um investimento a longo prazo.
Vai demorar bastante para você conseguir juntar e ter esse recurso necessário para deixar uma herança para os seus filhos. E de curto prazo? De curto prazo é tipo para comprar um carro. Daqui a 5, 7 anos, eu vou comprar um carro. Eu vou fazer uma reforma na minha casa. Então, eu vou economizar esse dinheiro para pintura, para colocar uma pedra, para fazer um armário, para comprar uma geladeira. Não sei qual o objetivo, mas a curto prazo seria mais ou menos esses, né? E tem que ser diligente, constante. Guardou esse mês, tem que guardar o outro, sem falta. Sem falta. Guardar direitinho o dinheiro. Provérbios 21, 5. Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acabará perdendo o pouco que tem. Então, o homem de bom senso, ele economiza. Então, quem investe é próspero. E evite investimentos de risco. Por exemplo, você vai alugar um apartamento para ter uma renda extra, como investimento. Vou guardar esse dinheiro. E aí, você tem que calcular que o inquilino pode não pagar, que o inquilino pode quebrar a sua casa, que pode deixar o seu imóvel todo danificado. São riscos que você pode ter, colocando o imóvel para alugar. Então, tem que ver direito quais são os benefícios e quais são os riscos daquele investimento que você está fazendo, certo? Toda vez que você for, vou investir, vou abrir uma sorveteria, e se acaba a luz e você não tem um gerador, você vai perder todo aquele sorvete. É um risco. Então, você tem que calcular os riscos, tá? Eclesiastes 5, 13 a 16. O homem que se mete em muitos negócios, logo volta a estaca zero, sem um tostão. Isso, como já se disse, é um problema sério, porque todo o trabalho que ele teve deu em nada, trabalhou à toa, o seu lucro sumiu completamente. Eclesiastes 5, 13 e 16. Então, quantos aqui já ouviu a pessoa que investiu e acabou ficando sem nada? Muitas pessoas, né? Aquele golpe, né? Na minha época tinha cheque. A pessoa vinha com um cheque de R$1.000 e falou, se você me der R$100, te dou esse cheque de R$1.000. Olha, eu estou precisando agora, eu não vou ter tempo de ir no banco descontar, eu preciso desse dinheiro agora. Aí você pegava o cheque, dava R$100 para a pessoa e o cheque era sem fundo. Hoje os golpes é na internet, né? Aparece lá a pessoa pedindo dinheiro. Eu não dou dinheiro para ninguém assim de olhar e falar assim, nossa, a pessoa está precisando, vou lá dar. Eu sou difícil de cair em coisas assim. Esses dias era meu aniversário, acho que já faz uns 2 anos isso. A pessoa apareceu com uma flor lá, uma gérbera cor de abóbora. Eu já olhei e falei assim, eu não gosto de gérbera e nem de cor de abóbora. Aí a pessoa falou assim, olha, eu vim entregar uma flor para você. De quem é isso aí? Aí a pessoa falou, é anônimo. Eu falei, eu não recebo nada anônimo. Eu não recebo mesmo, né? E aí a pessoa falou assim,
olha, mas não é o seu aniversário? Eu falei assim, é o meu aniversário. Então, é só R$ 4,99 a entrega. Eu falei, além da pessoa me dar uma gébula cor de abóbora, ainda tem que pagar R$ 4,99 da entrega? Você está brincando comigo, né? Eu falei, eu nunca vi esse negócio de pagar a entrega. Geralmente, quando recebe, vem, né, com a entrega junto. Aí eu, não, só R$ 4,99, minha senhora. Eu falei, eu vou lá em cima pegar R$ 5 para você, porque você está me perturbando aqui no portão. Então, peraí que eu vou pegar R$ 5. Não, tem que ser no cartão. Aí eu olhei para o camarada e falei assim, pessoal, sai daqui, senão eu vou chamar a polícia. Aí ele, ó, deu meia volta. Nisso o Rairine já tinha levantado e falou assim, o que foi aí? O que foi? Falei, não, já mandei. Risco. Então, cada investimento tem os seus custos financeiros. E o seu esforço, o seu compromisso, a sua dedicação com aquele investimento. E você tem que pensar o que você vai fazer. Contribuir, economizar e investir são os princípios que você tem que ter na sua vida. Contribuir, dízimos e ofertas. Economizar. Se você não consegue guardar 30%, guarda 25%, 20%, 10%, 5%, 1%. Faz alguma coisa, meu filho. Não cai do céu nada, não. Não, às vezes cai. No meu caso, às vezes caem umas coisas do céu. Meu pai falava assim para mim, você pensa que as coisas caem do céu? Eu falei, eu não sei para o senhor, mas para mim cai, às vezes, as coisas do céu, assim. As coisas que eu não esperava e, pum, recebo. Mas é difícil. Não é fácil, não. Pastor, então só tem que economizar, guardar, vamos guardar tudo, vamos guardar 50% então, se com 30% eu fico rica, vamos guardar 50%. Vamos ver aqui o que a pessoa acabou fazendo aqui, cadê o versículo aqui, ó? Lucas 12, 16, 21 e 34, diz assim, Jesus contou a parábola, né, do perigo de economizar sem dar. Se você não está dando dízimo e oferta e quer guardar 30%, achando que você vai ficar rico, olha só o que Deus diz aqui, ó. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, construirei maiores e os recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será, assim que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, cuidado, onde você está colocando o teu coração, em Deus ou nas coisas aqui da terra, né? Em 1 Timóteo 5,8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Você não cuida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua mulher, não paga lá cabeleireiro e unha para sua mulher. Meu filho, por favor, tem que cuidar da sua casa. Deixa a mãe e o pai lá velhinho, não cuida, não leva no médico, não dá assistência, você pode ser processado. Toma cuidado. Tem que dar assistência para os pais velhinhos. E coisa que não dá para aceitar. 1 Timóteo 6, 9 e 11.
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações ciladas em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ame o dinheiro. Ou você ama o dinheiro, ou ama a Deus. Melhor amar a Deus. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha, ficar rico não é pecado. Agora, você amar o dinheiro é pecado. Para que você quer ficar rico? Para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Se esse não for o teu propósito, irmão, você está perdendo tempo amando o dinheiro. Não ame o dinheiro. 1 Timóteo 6:11, já li, não li? Foge dessas coisas, de ficar rico. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. O diabo, ofereceu para Jesus os reinos da terra, Lucas 4:5-7. Ele levou lá e disse: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, se prostrado me adorares. Então, não, amar as riquezas de jeito nenhum. Não. A avareza é idolatria. Colossenses 3:5. O pai cuida com ciúmes de seus filhos para assegurar-se de que não sejam desviados do amor a ele de todo o coração. E jogos de loteria, pode, pastora? Não. Tem que confiar em Deus, não nos jogos de azar. E as heranças? A herança é coisa boa, Provérbios 13:22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Provérbios 20:21. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Então tem que receber a herança no tempo certo. Você recebe antes da época, fica com os tutores, você nem pode se beneficiar daquele dinheiro. Gálatas 4:1-2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e cuidadores até o tempo pré-determinado pelo pai. E testamento, é bom deixar um testamento? Eu acho que não é legal, não. Meu pai queria deixar a herança para o Aron, para a Andressa. Eu falei assim, e eu? Vou deixar para o Aron, para a Andressa? Deixa eu checar a vez dele, Aí ele... Testamento é bom? Sei lá, eu não sei. É bom que o povo não briga, De quem vai ficar essa xícara? Para mim ou para você? Acontece. ABC do dinheiro para os filhos. Vamos falar dos filhos agora. Aprender a lidar com dinheiro. Passo a passo de como ensinar os filhos a administrar o dinheiro. Princípios bíblicos para ensinar o filho. Primeira coisa, comunicação verbal. Deuteronômio 6:6-7 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, falar com os filhos sobre administração do dinheiro é super importante. E ser modelo, coisa que hoje em dia nenhum pai é. Antigamente, os pais trabalhavam com os filhos, e os filhos viam os pais trabalhando. Hoje a gente só vê os pais deitados no sofá, falando que está com preguiça. Muitos filhos não vêem seus pais trabalhando. E aí o filho pensa que a vida é só descanso, e não é descanso.
Será que seus filhos vêem você lavando louça e você reclamando da vida? Ai, que droga, tem que lavar essa louça. O que ele vai crescer achando que lavar louça é uma droga? Né? Então, quando você lava a louça, fala assim, lava a louça é uma bênção, meu filho. Olha aqui, você pega a bucha, põe a detergente, esfrega assim. Né? 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que exemplo de trabalho teu filho está tendo? Você tem ensinado ele como passa o pano, como limpa um banheiro? A minha mãe me colocava do lado dela, falei, eu varro, você ajunta com a pá. Eu passo um pano, você passa o outro. E ela ia me ensinando. Eu arrumo esse lado da cama, você arruma o outro. E eu fui aprendendo assim. O meu irmão, ele recolhia as folhas do jardim, colocava o lixo para fora. Você tem ensinado alguma coisa para o teu filho? Ou teu filho é aquele que só fica no sofá lá, assistindo televisão ou na internet? Tem que ensinar. Beleza? Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Uma ou outra forma de dizer isso é que podemos ensinar aquilo que cremos. Experiências práticas, experiências no aprendizado. Então, você tem que dar uma renda para a criança. Tem dois tipos. Ou você dá uma mesada, assim, estou te dando dinheiro sem merecimento nenhum, ou você fala para ele trabalhar e dá dinheiro pelo trabalho executado. Tem esses dois modelos. Você escolhe, o filho é seu, você faz do jeito que você quiser. Amém? Então logo a criança já tenha 7, 8 anos de idade, você já pode ensinar ele como administrar o dinheiro. Teu pai e tua mãe ensinou você a administrar o dinheiro? Não, meu pai e minha mãe não me ensinaram. Mas você tem a oportunidade de ensinar o seu filho. Então, dá uma renda, fala sobre o orçamento. Então, dá uma mesada, ou você arrumou a cama, ganha R$50. Ou 50 centavos. 50 centavos. Arrumou a cama, 50 centavos. Lavou a louça, mais 50 centavos. Desobedeceu, tira 50 centavos. E aí você vai ensinando chega no mês ou na semana, você acerta as contas com o filho, dependendo de como foi como desenrolou o dia, né? Ele brigou com o irmão, menos 50 centavos. E assim você vai ensinando ele como ganhar dinheiro. Então, primeira coisa a ensinar para a criança é dar. Então, você vai ensinar a tirar o dízimo das ofertas e a separar os brinquedos que não servem mais para ele, para doação para as crianças carentes. As roupas que não servem mais para ele, dá para as crianças carentes. Então, dar é a primeira coisa que você tem que ensinar para seu filho. Depois, você ensina a economizar. Aí você pega um cofrinho, tá vendo que é um cofrinho? Um cofrinho, meu cofrinho aqui é de ovelhinha, bonitinho, e ele vai guardar uma porcentagem daquele dinheiro que ele está recebendo. E a outra parte ele pode comprar doce, sei lá, comprar o que ele quiser. Ou ele vai economizar e comprar um brinquedo, uma coisa mais legal. Beleza?
Então, eu gostaria que colocasse o vídeo que eu mandei, por favor, para você ter uma ideia de como faz. Amém. Deu para entender como que faz para ensinar para as crianças? Então, ensinar a contribuir, a guardar, a dar o dízimo, a oferta. O meu pai, meu avô, dava dinheiro na nossa mão antes de sair de casa para a oferta. Ó, isso aqui é a oferta que você vai dar lá na igreja. Não faz isso, coloca a oferta na mão do seu filho já. E também pode ensinar sobre dívida com ele, né? Como foi explicado aí. Eu achei muito interessante como essa mãe ensinou os filhos a como administrar o dinheiro. É importante que você ensine seu filho a administrar o dinheiro. Deixa seu filho reconhecer que o trabalho é importante. Alguns pais gostam que os filhos trabalhem voluntariamente. É uma escolha sua, tá? Você está livre para ensinar seu filho do jeito que você achar melhor. Mas é importante que você ensine seu filho a ganhar dinheiro, a trabalhar. O perigo de só ficar na internet, na televisão. Você precisa estar ensinando ele. E o único investimento garantido que Deus deseja de você, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você já entregou sua vida para Jesus? Alguém aqui precisa entregar sua vida para Jesus? Hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus. João 10,10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos da glória de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então você não precisa fazer boas obras para ser salvo. Jesus salvou, derramou seu sangue gratuitamente lá na cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância. Então, receba Jesus, esse é o seu maior tesouro. E ninguém vai poder roubar de você esse tesouro valioso, que é a vida eterna. Se você não aceitou, hoje é dia de você aceitar Jesus no seu coração. Amém? Então, se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, nós vamos orar. Se você quer ter a sua vida financeira organizada, vem aqui, nós vamos orar também.